Essa semana, na sexta-feira, lá na célula que eu faço parte, que acontece na minha casa, eu sou membro de uma célula, e ela acontece lá na minha casa. Nós tivemos ali o vídeo, passamos o vídeo do Projeto Alfa. Quantos de vocês viram o vídeo do Projeto Alfa aí, ó? Aleluia, foi maravilhoso. Eu fiquei muito empolgado. E eu quero dizer para você que ali assistiu o vídeo do Projeto Alfa com a sua célula, essa semana, ela é a sua semana. É você que vai passar o vídeo do Projeto Alfa com alguém e Deus vai te usar tremendamente. Não deixe de fazer isso. Pastor, eu não sei como é que é. Você pode perguntar para o seu líder de célula. Ele vai te orientar. E é muito importante que você participe do Projeto Alfa, seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre esse tema hoje. Vivendo uma vida extraordinária. O que é o extraordinário, irmão? O extraordinário é algo que é além. É algo que é a mais. O ordinário é o comum, é o que todo mundo faz. O ordinário é a média. O extraordinário é o que é acima da média. O extraordinário é o além. E é possível nós vivermos uma vida extraordinária. É possível você viver o extraordinário na sua vida profissional, no seu trabalho. Você viveu o extraordinário lá. É possível você viver na sua família o extraordinário, ter uma família que seja uma família que é fora do comum, fora da curva, sabe? Eu quero ser fora da curva, pastor. É possível. A pergunta é como? Pastor, como que eu posso viver uma vida extraordinária? Essa mensagem, ela vai trazer luz para nós a respeito disso. Você quer ouvir ela? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 5, a partir do verso 12 é o texto que nós vamos ler. Atos capítulo 5, verso 12 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Aqui já passa uma instrução para nós. Os apóstolos faziam sinais e maravilhas no meio do povo. Isso não era comum não, irmão. Sinais e maravilhas acontecendo no meio do povo não é algo ordinário, é algo extraordinário. Então já me passa aqui, nesse texto, uma orientação. Observe esse texto aqui, tem coisa boa. Tem coisa boa aqui. Vamos continuar lendo. Eles faziam sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivessem em alto conceito. O povo olhava a vida dos apóstolos, os sinais e maravilhas que eles realizavam, e tinham eles em alto conceito. Quando você vive uma vida extraordinária, você chama a atenção das pessoas. Lá no seu trabalho, quando você foge da média e faz algo além, você começa a chamar a atenção das pessoas. Quando na sua família, você tem uma família que ela é extraordinária, isso chama a atenção das pessoas. Foi o que aconteceu aqui com os apóstolos. Vamos continuar aqui lendo. Em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas,
os colocavam em camas e em macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele, projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que o levavam os seus doentes, os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E todos eram curados. Por que isso acontecia? Porque os apóstolos estavam vivendo uma vida extraordinária. Quando nós olhamos, irmãos, um texto desse, quando nós lemos um texto desse e observamos feitos, melhor dizendo, tão extraordinários assim, a pergunta é: o que fez eles viverem isso? E eu já vou responder para você. O que fez os apóstolos viverem esse extraordinário foi que eles eram cheios da presença de Deus. Eles carregavam a presença de Deus, irmão. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, precisamos ser cheios da presença de Deus. Se nós estivermos cheios da presença de Deus, carregarmos a presença de Deus, nós já vamos nos diferenciar do ordinário. Se carregarmos a presença de Deus, nós vamos estar acima da média, e não porque somos melhores, não porque somos a última bolacha do pacote, é porque a presença de Deus, ela nos faz viver algo extraordinário, é por causa da presença. Então, só para você ter uma ideia, olha só o que a presença de Deus ela traz, ela faz acontecer em nossa vida. A presença de Deus, ela nos afasta do pecado. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela não faz coisas que hoje o mundo está dizendo que é normal fazer, e que na verdade não é normal fazer. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela não faz o que todo mundo faz. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia é normal no mundo um jovem ou uma jovem pegar todo mundo. Normal. É o que está na média. Você já ficou com quantos? Hoje, em algumas festinhas que tem aí, de escola, faculdade, isso, é normal. Uma pessoa fica com 3, 4. Homem beija homem, mulher, normal. Agora, alguém cheio da presença de Deus, nem pensa em participar de umas coisas dessas. Olha como é que afasta a gente do pecado. Hoje é normal e está na média. Sabe o que é normal? Jovem, adolescente, ter uma vida sexual ativa. Jovem, adolescente, está aí, ó, transando para tudo quanto é normal. Como assim você não faz? É o normal. O fora do normal, o extraordinário, é uma pessoa cheia da presença de Deus dizer: eu vou casar virgem e vou glorificar a Deus para ter uma família abençoada. É o fora do normal. É uma pessoa cheia da presença de Deus. Olha o que eu estou dizendo para você. Irmão, eu converti quando eu tinha 19 anos. E eu tinha uma vida muito mundana. Quando eu converti aos 19 anos, antes de converter, eu ia para boate, bebia, fumava. Tudo que não presta por aí no mundo que você possa imaginar, eu antes dos meus 19 anos eu fiz. Mas o dia que eu converti numa segunda-feira. Segunda-feira eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida para Jesus. Na quarta-feira eu voltei para o culto. Foi um culto. Na sexta-feira foi uma vigília na igreja. Meu terceiro dia de igreja. O pastor, no meio da vigília, no culto, ele apontou para mim assim e falou assim: você aí, ó, que está com a camisa dessa cor aí, levanta a sua mão, porque Deus quer batizar você com o Espírito Santo agora. Na hora que ele falou agora, eu recebi uma descarga do céu e eu comecei a falar em outras línguas. Eu nem sabia o que era isso, não tinha experiência nenhuma com a igreja.
Nenhuma. E eu recebi eu falei, que coisa boa, eu comecei a pular igual uma pipoca, assim, meu Deus do céu, o que é isso? É uma coisa... Eu não sabia o que era, mas era bom. Terceiro dia meu de igreja. Sabe o que aconteceu? Eu fui cheio da presença de Deus. Logo, imediatamente, eu parei de fumar, eu parei de beber. Os amigos, quando eu chegava do trabalho, que estava no bar onde eu parava para beber, e aí, vai tomar uma, não vai? Não, passava com a bíbliazinha debaixo do braço. E aí alguém veio perguntar, mas você está na igreja agora, proibiram você? Agora você proibiu, você não pode. Ninguém nunca me proibiu de nada, mas a presença de Deus me afastou desse ambiente. A presença de Deus começou a trazer um constrangimento de que eu não devia de participar mais de certas coisas. Você entende o que eu estou falando, irmão? A presença de Deus, ela nos afasta do pecado. A presença de Deus, ela traz essa transformação para a nossa vida. Olha, eu nunca aqui falo diga para a pessoa, para disso, para daquilo, não. Eu só falo para as pessoas o seguinte: encha-se da presença. Porque se você se encher da presença, automaticamente tudo que não presta, Deus vai arrancar da sua vida. Só se encher da presença. Então a presença de Deus, sabe o que mais ela faz? Ela gera em nós, ela nos faz influenciar ambientes. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela traz luz para um ambiente que está cheio de trevas. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela traz paz para ambientes conturbados. Você já teve em algum ambiente, uma reunião, um grupo de pessoas, onde você falou, nossa, está pesado esse ambiente? Ou alguém chegou e falou assim, nossa, uma pessoa chegou aqui, pesou. Já aconteceu isso com você? Já? E o contrário? Quando você chega num lugar, ou você está num grupo de pessoas e chega alguém e fala, nossa, essa pessoa chegou aqui, parece que se instalou a paz. Ou eu fui na casa de alguém, nossa, que lugar cheio de paz. Já aconteceu isso com você? O que gera isso? A presença. A presença de Deus, ela influencia ambientes, irmãos. Se eu estou cheio da presença de Deus, aonde eu estou, as pessoas, se elas estão fazendo coisas erradas, elas ficam constrangidas com isso. Por quê? Porque eu estou carregando a presença. Vou trazer um exemplo aqui, ó. Você está num ambiente, lá com os amigos de trabalho, e a galera está todo mundo vendo pornografia no celular, xingando palavrão, e um com o outro. Você chegou. Se você carrega a presença, na hora que você chega nesse ambiente, está todo mundo falando palavrão, falando um monte de coisa que não presta. Sabe o que vai acontecer? Se você carrega a presença, um vai cutucar o outro e falar assim, esconde, para. Mudou o assunto. Por quê? Porque alguém que carrega a presença chegou e influenciou o ambiente. Agora tem uma coisa. Se você é um cristão e você está no meio de um ambiente onde a galera está falando um monte de porcaria, palavrão, vendo pornografia, e eles não se constrangem com você ali no meio, sinto te dizer, é porque você não tem nada da presença na sua vida. Porque quem tem a presença influencia o ambiente. Olha o que diz a Bíblia, em Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Irmão, a luz, quando ela chega num ambiente de trevas, muda. Se nós apagarmos aqui essas luzes todas, e alguém aperta um interruptor que acendeu, pá, as trevas, elas são dissipadas, porque a luz chegou. Uma pessoa que carrega a presença de Deus, ela muda um ambiente. Eu ouvi a história de um pastor evangelista, com um dom evangelista. Ele chegou no seu trabalho e ele evangelizava todo mundo do seu trabalho. E ele, para um colega seu, fala bem assim, vamos domingo na minha igreja, Deus tem uma obra na sua vida, vamos lá. E aí o colega falou assim, olha, eu vou na sua igreja com uma condição, se você for lá na reunião que eu tenho no meu centro espírita. O cara espírita, um bandista. Se você for um dia no meu centro espírita, eu vou um dia no seu culto. E o pastor falou, eu topo.
eu vou lá contigo sim. Eu vou antes lá, na reunião sua no centro, e na outra semana você vai comigo, lá no culto. Beleza. O pastor se consagrou, jejuou, até o dia que ele iria nessa reunião, e foi. E quando chegou lá, irmão, tudo começou a dar errado. Aquela sessão começou a dar errado, todas as coisas dando errado, dando errado. E as entidades não baixavam, até que uma pessoa falou para a mãe de santo: olha, tem uma pessoa aí que ela se diz crente. Então chamaram ele e falaram para ele: por favor, o senhor pode se retirar, porque esse ambiente aqui não é para o senhor. E ele saiu. No dia seguinte, no trabalho, ele foi falar para o seu colega: olha, eu fui lá, você viu que eu fui, domingo agora você vai comigo para a igreja. Aí o colega falou: meu amigo, eu vou com você para a igreja e eu quero entregar a minha vida para Jesus também, porque há anos naquele lugar eu nunca vi acontecer o que aconteceu aquele dia. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ali tinha alguém que carregava a presença, que influencia o ambiente, irmão. Alguém que carrega a presença, que influencia o ambiente. Você está entendendo o que é isso? Nós precisamos ser extraordinários, porque carregamos a presença de Deus. Quando carregamos a presença de Deus, nós manifestamos dons espirituais. Durante toda a trajetória dos apóstolos, eles estavam ali, apareciam enfermos, e eles oravam, as pessoas eram curadas. Chegavam pessoas possessas, oprimidas, eles oravam, as pessoas elas eram libertas. Quando alguém estava desanimado, eles usavam palavras de poder e de encorajamento e levantavam as pessoas. Dons espirituais se manifestavam porque eles estavam carregando a presença, irmão. Isso é viver uma vida extraordinária. Eu quero encorajar você que ora, que busca a Deus todos os dias. Se alguém chegar com uma enfermidade perto de você, levante-se e diga: eu vou orar para que você seja curado. Se alguém apresentar um exame para você, preocupado, e dizer: fiz um exame, está aqui algumas coisas que me preocupam, você diz: eu vou orar e esse exame vai mudar, porque Deus é poderoso para te curar. Faça isso, irmão. Você carrega a presença, que os dons espirituais se manifestem na nossa vida, porque nós carregamos a presença, meu irmão. Faça isso. Aí eu já vi que a presença de Deus, ela me faz viver uma vida extraordinária. Como que eu faço, pastor? Eu estou sempre perguntando, eu vejo algo como isso, que aconteceu, e eu estou perguntando: como, Deus? Eu vou dizer para você como que eu faço para ser cheio da presença de Deus. Como eu tenho aprendido com a palavra para ser cheio da presença de Deus. A primeira coisa é eu querer ardentemente por isso. Não tem como eu ser cheio da presença de Deus se eu não tenho um grande desejo por essa presença, irmão. Uma vez numa reunião de oração, nós fomos dizer para alguns irmãos que estavam ali, uma reunião onde estávamos buscando a Deus, dons espirituais. Então faz-se uma pergunta assim: quem aqui quer ser cheio da presença de Deus? Você quer ir? Algumas pessoas: eu acho que eu quero. Como assim eu acho que eu quero? Você quer ser cheio da presença de Deus? Não sei. Você quer ser cheio da presença de Deus? Eu quero porque eu vi os outros dizerem que quer. Irmão, qual é o desejo que você tem no seu coração por Deus? Para nós sermos cheios da presença de Deus, precisamos seguir a orientação de Jeremias 29:13, que é o próprio Senhor falando. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração. Todos os dias de manhã eu chego diante de Deus e eu falo: Deus, eu preciso da sua presença. Deus, eu quero a sua presença. Eu não sei viver sem a sua presença. Deus, é apaixonadamente clamar pela presença dele, meus irmãos. Moisés é um grande exemplo disso. Moisés, ele está conduzindo o povo
em direção à terra prometida, e ele tem muitos desafios, inimigos que iriam se levantar, barreiras a enfrentar, e Deus fala assim: olha, Moisés, eu vou enviar um anjo, para que esse anjo esteja com você no meio dos desafios que você vai enfrentar, tá bom? O anjo vai trazer para você livramento, vai te ajudar contra os inimigos e te dar vitória. Tudo bem, Moisés? E Moisés fala: Senhor, não me faça sair daqui do meu lugar, se a sua presença não for conosco. O anjo pode trazer vitória, livramento, pode trazer prosperidade, mas o que mais importa para mim é a sua presença, Senhor. É a tua presença. Você entende isso? É o desejo pela presença. Talvez você esteja vindo aos cultos e o que você está querendo é prosperidade. O que você está querendo é vitória sobre os seus inimigos, exaltação. Deixa eu dar um conselho. Troque aí a sua intenção de querer receber essas coisas e coloque como intenção principal sua ter a presença de Deus, e você vai ver o quanto que a sua vida vai ser completamente abençoada e transformada. A presença de Deus. Coloque hoje no seu coração: o que eu quero é isso, é a presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos fazer é amar a Deus e obedecer a sua palavra. Para eu ter a presença de Deus inundando a minha vida, eu preciso amar a Ele e obedecer a sua palavra. Irmão, quem ama, obedece. Repete comigo assim, ó: quem ama, obedece. Não existe eu dizer que amo a Deus sem obedecer a Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Por isso Jesus, ele diz aqui em João 14:23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele nós fazemos morada. É amar a Deus e obedecer a sua palavra. Não adianta eu dizer que amo se eu não obedeço, irmão. A prova do meu amor para com Deus é a minha obediência. A prova do meu amor é a minha obediência. Não adianta eu querer dar uma subornada em Deus como se fosse o sacrifício do Saul. Eu, às vezes, quero dar uma subornada em Deus para dizer: olha, Deus, eu vou fazer um sacrifício aqui para aliviar umas coisas erradas que eu estou fazendo ali, e isso está tudo certo, tá? Está nada certo não. Você vai ter a presença de Deus se você amar a Deus e obedecer a sua palavra. Muitas vezes achamos que um sacrifício ele vai nos aliviar da desobediência à palavra. Não vai, irmão. A prova disso é Saul. Saul, ele está ali desobedecendo a orientação que Deus deu para ele através do profeta Samuel, e ele vai desobedecendo, e ele vem justificar a sua desobediência com sacrifício. Aí o profeta Samuel fala: ô Saul, sabe de uma coisa? Deus te rejeitou, a presença dele vai se retirar de você, porque obedecer é melhor do que... Então talvez você fale assim: não, eu estou fazendo umas paradas aí que é errada, mas eu vou jejuar, faço uns dias de jejum e está tudo certo. Não está certo. Não está certo, você está se enganando. Não, eu faço umas paradas erradas, mas eu faço um sacrifício, que aí eu vou, trabalho na obra, em tudo, vou lá, a minha vida passou, acordo de madrugada e tal, mas você está desobedecendo aquilo que a palavra de Deus fala para você, você está fazendo igual a Saul, e aí você perde a presença. Eu não posso querer dar uma jogada com Deus, um suborno para Deus. Deus, toma aqui, ó, fica quieto aqui, tá? Não existe isso, irmão. Não existe. Eu preciso obedecer mesmo a palavra. E aí está ligado à obediência à palavra, eu parar de dar desculpas.
Eu não posso ficar dando desculpas para Deus, querendo justificar os meus erros, irmão. Quantas vezes nós perdemos a presença de Deus porque nós não reconhecemos os nossos erros? Saul deu desculpa quando ele foi confrontado por Samuel. Quem mandou você oferecer o sacrifício antes da hora? Saul. Sabe o que Saul falou? Não, é porque o povo ficou me pressionando e você sabe, desculpa. Quer ser cheio da presença de Deus? Pare de dar desculpa, reconheça a sua falha e conserte ela. Pare de dar desculpa. Olha, Adão e Eva, lá no início, desfrutavam da presença de Deus todos os dias. Todos os dias Deus visitava Adão e Eva no jardim, eles tinham comunhão, a presença de Deus estava ali, irmãos. Adão e Eva erram, eles caem quando eles vêm pegar o fruto que Deus havia falado para não pegar. E quando eles erram, que eles pegam o fruto que não era para pegar, Deus vem ali confrontar. Adão fala, Adão, o que você fez? Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Olha o que Adão fala, Gênesis 3,12, bota na tela. Então disse Adão, Senhor, foi a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu a árvore e eu comi. Sabe o que Adão fez aqui? Desculpa. Ao invés de Adão reconhecer e falar, Senhor, eu desobedeci mesmo. Eu fiz errado, fui rebelde, mas tem misericórdia de mim, sabe o que ele fez? Colocou a culpa na mulher. E quando Deus vem falar para a mulher, falar bem assim, você comeu, Eva? O que a Eva falou? Não, Senhor, foi a serpente. Desculpa. A Bíblia não diz, eu acredito, eu penso dessa forma, de que se Adão e Eva, na hora que Deus confrontou eles, se eles tivessem reconhecido, ao invés de dar desculpa, a história seria diferente. Se Adão fala bem assim, Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim, por favor, me perdoa, a história poderia ter sido diferente. Mas ele foi dar desculpa. A história de Davi é diferente da história de Saul. O pecado de Davi, aos nossos olhos naturais, ele foi muito mais grave do que o pecado de Saul. Vamos comparar aqui? Olha o pecado de Saul. Ele quis antecipar um sacrifício que não era para antecipar. Ele quis fazer as coisas da sua forma. Foi o pecado de Saul. O pecado de Davi, sabe qual foi o pecado de Davi? Davi, ele cometeu um adultério e depois um assassinato. Olhando aqui nos nossos olhos, irmão, qual que é o pecado maior? O pecado de Saul ou o pecado de Davi? Fala para mim. Agora preste atenção. Na hora que Deus confronta Saul, sabe o que Saul faz? Dá uma desculpa e se esquiva. Na hora que o profeta Natã, ele confronta Davi, ele reconhece e diz, eu pequei contra o Senhor. E eu estou disposto a pagar o preço que tiver de pagar. Eu só peço uma coisa, que o Senhor não retire de mim a sua presença. O problema não é o tamanho do pecado. O problema é a nossa disponibilidade de reconhecer as nossas falhas, sem dar desculpas. Reconhecer e estar desejoso de mudança. Porque, irmão, preste atenção aqui, ó, todas as vezes que você dá desculpa, você está se esquivando da mudança. Uma pessoa que dá desculpa toda hora, ela não quer mudança, por isso que ela dá desculpa. A pessoa que reconhece e ela diz, eu errei, e eu quero a sua ajuda para eu não cometer mais esse erro. Ó, aqui mesmo, eu, no meu dia a dia, como pastor na igreja, na equipe, as pessoas que mais eu invisto são as que elas reconhecem, falam assim, eu errei, pastor. As pessoas que ficam dando desculpa, coloca a culpa em um. Não foi eu não, foi fulano. Não, eu até fiz, pastor, mas porque fulano também falhou.
Lá no seu trabalho eu vou dar uma dica. Você quer ser alguém que vive uma vida extraordinária? Se você foi você que errou no seu trabalho e alguém veio te confrontar, bata no peito e fala bem assim: eu errei e quero te pedir mais uma chance. Eu vou fazer de tudo para não cometer esse erro novamente. Mas por favor, não dê desculpa, porque desculpa é uma característica das pessoas ordinárias. Pessoas extraordinárias, elas assumem as suas responsabilidades e não dão desculpas. Seja um extraordinário, irmão. Seja um extraordinário. Não foge das suas responsabilidades. Isso faz com que você seja nobre. Olha o que está dizendo o Salmo 51, que foi a oração de Davi logo depois que ele errou. Salmo 51, verso 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, Senhor. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu espírito, Senhor. Quando Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele diz: o meu coração não foi puro quando eu pequei. Quando ele diz: cria em mim um espírito reto, ele diz: eu não fui íntegro quando eu pequei, Senhor. Mas eu estou te pedindo, transforma isso em mim. Irmão, todos os dias eu estou de manhã e eu estou falando para Deus: Deus, me transforma nessa área, me muda nessa área e rasga o véu. Se nós queremos ser cheios da presença de Deus, nós precisamos de ter humildade. Só reconhece os seus erros as pessoas que são humildes. O orgulhoso e o soberbo nunca reconhece o seu erro. Ele está sempre jogando culpa para os outros e se esquivando dos seus erros. E isso nos impede de receber a plenitude da presença, de carregar a presença. Tiago capítulo 4, versículo de número 6 diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça para quem é humilde. A pessoa que dá desculpa toda hora é soberba, é orgulhosa, não reconhece os seus erros. E essas pessoas, Deus existe. A presença de Deus não vem sobre alguém orgulhoso, mas alguém que reconhece o seu erro é humilde. Segundo diz a Bíblia, aquele que é humilde, Deus dá graça. O que é graça, irmão? Graça é um favor não merecido. É um presente dado por Deus sem termos merecimento nenhum. Então a pessoa que é humilde e reconhece as suas falhas é igual a Davi. Deus fala: você não merecia nada, porque você fez um monte de coisa errada, mas pela sua humildade em reconhecer a sua falha, eu te dou um presente. Seja reconhecido como um homem segundo o meu coração. Eu te dou um presente. Seja reconhecido como o maior rei da história de Israel. Eu te dou um presente. Seja um dos maiores escritores da minha palavra que vai ficar registrada. Eu te dou um presente. Você não merece, mas eu te dou um presente. Por causa da sua humildade, você recebe a plenitude da minha presença. Isso é o meu presente. Aleluia. Presente. Presente para os humildes, irmãos. Não vamos fechar aqui um acordo. Se nós errarmos, não vamos ficar dando desculpa. Eu errei. Eu falhei. E eu quero me consertar. Se eu quero ser cheio da presença de Deus e viver uma vida extraordinária, eu preciso estar me alimentando e conectado com a fonte. Esse texto que eu quero ler para você aqui, ele é uma inspiração para a minha vida já há muitos anos. Em muitos desafios, momentos difíceis que eu enfrento na minha vida, esse texto me encoraja. E eu quero mostrar ele, ler ele para você agora. Gênesis capítulo 49, o versículo de número 22. Ele fala da história de José. José viveu uma vida extraordinária. Sabe que José, ele passou pela casa do Potifar como escravo. Você sabe disso.
Só que José foi um escravo que ele viveu uma vida extraordinária. Um escravo que vive uma vida extraordinária. Ele era fora da curva. Fora da curva na casa do Potifar. José é lançado no cárcere. Prisioneiro, irmão. Prisioneiro. Mas um prisioneiro que vivia uma vida extraordinária. Fora da curva na prisão. E por que o cara, aonde ele estava, ele era fora da curva? Aonde ele estava, ele tinha uma vida extraordinária. O segredo está aqui, ó. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero que está junto da fonte. Esse era o segredo de José, Caio. O segredo de José é que ele estava conectado na fonte. Os desafios que José enfrenta estão aqui nesse versículo. E por isso esse texto encoraja tanto a minha vida. José é um ramo frutífero junto da fonte. Os seus ramos, eles correm sobre o muro. O que são muros, irmãos? Muros são os problemas que nós enfrentamos na vida. Muros são as barreiras que aparecem em nossa frente, em nossa jornada. Mas José, por ser alguém que está conectado junto da fonte, na hora que aparecem desafios na sua frente, ele não paralisa, ele continua a crescer, ultrapassando os desafios. Ele não fica aprisionado, ele continua a crescer, porque está escrito que quando eu estou com o meu Deus, eu venço exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Ele está cheio da presença, então ele não para diante de nenhum muro. Agora, uma pessoa que ela está sem a presença, ela quando se depara com um muro, a sua vida paralisou. Quando uma pessoa está sem a presença, quando ela enfrenta um desafio, ela não consegue avançar. Segredo de José, um ramo frutífero junto da fonte. Você tem andado conectado à fonte, meu irmão? Hoje a nossa vida está aqui, ó. A sua vida está nesse aparelho aqui. Você não faz mais nada na sua vida sem esse aparelho. Então, todos os dias, antes de você dormir, sabe o que você faz? Você pega esse aparelho, conecta em uma fonte e liga para que ele possa carregar. Alguns precisam carregar esse aparelho pelo menos 3 vezes no dia. Porque se você não carregar esse aparelho e estiver sem esse aparelho, a sua vida, ela não anda. Por que você não carrega a sua vida espiritual se conectando com a fonte que é Deus, para você enfrentar os desafios da vida? Pelo menos pela manhã, quando você acorda, por que você não se conecta com Deus? Sabe por que você conecta o seu celular? Sabe por quê? Porque você botou na sua cabeça: eu não posso ficar sem celular. Eu não consigo ficar sem celular um dia, porque os problemas, tudo que eu tenho para resolver está aqui. Mas você consegue ficar uma semana sem se conectar na fonte que é Deus e que pode te ajudar a superar todos os desafios da sua vida. Quer ser cheio da presença? Se conecte com a fonte. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu estou lá no meu quartinho de oração e eu estou conectado com a fonte, recarregando as minhas baterias. E quando eu acabo de recarregar, eu estou preparado para todos os desafios do dia, porque eu estou cheio da presença. Eu quero te convidar, meu irmão, a viver uma vida extraordinária. Mas só vai ser possível viver uma vida extraordinária se você decidir se conectar com a fonte. Por favor, fique de pé. Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você.
A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.